Boa tarde. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que compromete as funções do sistema nervoso. Não existe cura e as causas ainda são desconhecidas. A doença atinge mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo, a maior parte mulheres. O nome dela é Wanda, mas bem que poderia ser Alegria. Sempre foi extrovertida e, acredite, ficou ainda mais quando descobriu ser portadora da esclerose múltipla. Eu tenho aquele lema, né? Eu tenho esclerose múltipla, mas a esclerose múltipla não me tem. A doença é degenerativa e atinge o sistema nervoso central, do cérebro à medula espinhal. Calcula-se que no Brasil 50 mil pessoas sejam portadoras da esclerose múltipla e muitas delas podem nem saber, porque os sintomas se confundem com o de outras doenças. Os mais comuns são perda de visão, dormência, desequilíbrio, fadiga. Aparecem principalmente em jovens com idades entre 20 e 40 anos. A doença ainda não tem cura, mas tratamentos melhoram e muito a qualidade de vida dos pacientes. Na sede da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, em São Paulo, tem fisioterapia, terapia ocupacional, artes, psicólogo e neurologista. O acolhimento dos que chegam sem conhecer a doença é feito por Wanda. Ela explica que não se sabe a causa da doença e que dar valor à vida é o melhor remédio. É automático você acordar, você andar, você tomar banho, você passear, né? E de repente, com essa patologia, essas coisas vão se tornando bem mais difícil, né? E você convivendo com portadores que estão no estágio da doença mais avançada, você vê que você está privilegiada de estar bem. Você começa a dar valor e achar lindo tomar banho, reunir os amigos, poder receber em casa, fazer uma refeição que você mesma fez, entende? Então, tudo isso é muito prazeroso. Para falar sobre os tratamentos para a esclerose múltipla, recebemos o Dr. Cícero Coimbra e o Dr. Denis Bernardi Bichuete, neurologistas da Unifesp. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Muito obrigada pela presença. Vamos começar explicando, então, o que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimunitária, né? Talvez seja o único reparo a dizer no que foi já exposto, que seria uma doença de causa desconhecida. Não, ela é uma doença em que o próprio sistema imunológico agride o sistema nervoso, especificamente agride a bainha de mielina no sistema nervoso, que é uma espécie de capa que reveste os filamentos chamados de axônios, que ligam um neurônio ao outro, permitindo a passagem de informação. Então, essa capa ela é atacada pelo sistema imunológico e esse é o mecanismo através do qual a esclerose múltipla produz esses sintomas e essas sequelas. Dr. Denis? Como o Dr. Cícero colocou, e foi bem colocado na reportagem, alguns chamam de autoimunitária ou autoimune, isso são sinônimos. Mas o mais importante é que nas fases iniciais da doença, como ela tem apenas uma característica inflamatória, essa capa de mielina é perdida, ela é atacada e perdida, isso provoca um sintoma. Então, se é no nervo óptico é perda de visão, se é numa via motora é perda de força, se é num local que controla coordenação ou sensibilidade, você perde essas funções. Geralmente a perda de funções é sutil, um paciente nos anos iniciais ele tem sintomas que vão e voltam, então eu tenho um embaçamento visual que dura, por exemplo, 4 a 6 semanas e melhora, porque aí a agressão imunológica cessa e o teu organismo repara a bainha de mielina. Eu tenho uma alteração de sensibilidade que dura semanas e posteriormente melhora. E esse fator, principalmente da ir e voltar nos primeiros anos de doença, é que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Alguns pacientes melhoram espontaneamente, não todos, alguns. Agora nós estamos aqui falando muito da questão de que é uma doença autoimune. Vamos explicar melhor o que isso significa? Pois não. Hoje em dia, os imunologistas reconhecem que não existe apenas um único tipo de reação imunológica, existem reações imunológicas que são chamadas de fisiológicas e que receberam siglas, por exemplo, TH1, TH2, TH3, são siglas que identificam reações normais que o nosso organismo executa contra bactérias e contra vírus, por exemplo.
As reações autoimunitárias, se reconhece de cerca de aproximadamente 10 anos para cá, são provocadas por uma reação autoimunitária, uma reação imunológica aberrante, anormal, não fisiológica, que nunca deveria ocorrer e que é própria de um sistema imunológico desregulado. Essa reação imunológica foi chamada de TH17. E este é o mecanismo através do qual as doenças autoimunitárias ou autoimunes em geral, não só a esclerose múltipla, como artrite reumatoide, lúpus, psoríase, é um mecanismo através do qual o sistema imunológico ataca, é uma espécie de programa que o sistema imunológico executa para atacar uma determinada área do organismo, determinando esta ou aquela doença autoimunitária. É como se as células do nosso organismo, ao invés de proteger, também fizesse papel de atacar? É mais ou menos isso? Exatamente. Quando você pega o teu hemograma, então você vai lá no médico, o médico faz um hemograma, tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, os glóbulos brancos são nossas células de defesa. Todo mundo vê na TV ou nos livros, os mísseis teleguiados contra bactérias. Isso é uma forma simplória de olhar, um pouco mais específica, eu vou dando os nomes e sobrenomes, como o Cícero colocou, né? Antigamente era TH1, TH2, hoje é TH1, TH2, TH3, T regulatória, TH17, mas de uma certa forma esses glóbulos brancos passam a reconhecer uma parte nossa como a inimiga ou de um meio externo. Então, enquanto na esclerose múltipla o ataque é predominantemente sobre a mielina e alguns neurônios, no lúpus é contra a pele, articulações, pulmão e rim, na artrite reumatoide é contra as articulações, na doença de Crohn é contra o intestino. Então, são todas doenças autoimunes. De uma certa forma, a fisiologia é uma alteração do sistema imunológico, deixando de te reconhecer como próprio. Por que em cada uma delas o alvo é diferente? É uma pergunta difícil de responder. Mais jovens, adultos e mulheres. A gente sabe por que isso acontece? Ela pode acontecer, ocorrer em qualquer faixa etária, desde pessoas de mais idade até crianças. De fato, existe uma predominância pelo sexo feminino. A causa disso não é bem clara. Um dos fatores importantes, por exemplo, é o fato de que estresse emocional desencadeia surtos na esclerose múltipla, ou seja, desencadeia ataques do sistema imunológico contra o próprio organismo, né? E esses surtos, em 85% dos casos, eles são precedidos por um período de estresse emocional, né? Então, talvez pelo fato de que a população feminina esteja mais vulnerável a esse tipo de estresse emocional, ou vivencie de uma forma mais intensa, sob o ponto de vista emocional, os problemas que enfrenta, mas pode também haver questões hormonais que fazem com que essa doença tenha predileção para o sexo feminino. Existe prevenção? Da nossa parte, isso é uma opinião própria nossa e do grupo de médicos que trabalham na nossa clínica e de outros médicos que vieram a fazer treinamento na nossa clínica e hoje executam esse protocolo de tratamento com altas doses de vitamina D. Da nossa parte, a opinião muito bem clara e estabelecida é que sim. Por exemplo, nós acabamos de dizer que as células do sistema imunológico atacam o próprio organismo, né? Hoje nós sabemos que as células do sistema imunológico absorvem, captam da circulação a vitamina D numa forma não ativa e a transformam na sua forma ativa. E a vitamina D é um hormônio hoje claramente reconhecida como um hormônio imunorregulador e a formação da forma ativa no interior das células do sistema imunológico, ela tem como objetivo fundamental inibir, bloquear, suprimir essa reação anormal chamada TH17 sem comprometer a atividade desses outros programas do sistema imunológico que são normais. E é muito importante a gente acrescentar aqui, já adiantando outra questão, que as pessoas que têm doenças autoimunitárias, elas têm uma dificuldade de fazer essa conversão, de fazer a conversão da célula da forma inativa
desse hormônio para a forma ativa, porque a enzima, que é a molécula que faz essa conversão, ela é chamada de polimórfica, ela é geneticamente alterada nas pessoas que têm doenças autoimunitárias. Já que nós entramos nesse assunto de tratamento, vamos ver uma reportagem, então, que mostra justamente o uso da vitamina D para tratar a esclerose múltipla. Dormi um dia, acordei com o meu braço esquerdo, uma sensação um pouco diferente. Pensei que pudesse ser algum pensamento no ombro por conta do surf. A história de Marcelo. Tive uma labirintite assim horrorosa. Vera. De não conseguir sair da cama, assim, sabe? O teto rodava assim numa velocidade, uma coisa horrível. É uma coisa muito complicada, nenhuma família está preparada para ter uma pessoa Luciana. com uma doença crônica, progressiva e desconhecida ainda, né? Paulistanos portadores de esclerose múltipla, doença autoimune que compromete o sistema nervoso central. Os relatos fazem parte do documentário Vitamina D, por uma outra terapia, do jornalista Daniel Cunha. Também paulistano, também portador da doença. Viver o primeiro surto foi como sentir a vida escorrendo entre os dedos. Eu tinha 24 anos e de um dia para o outro acordei com metade do rosto dormente. E no decorrer da semana foram se somando vários outros sintomas neurológicos até que eu fiquei com o lado direito inteiro paralisado. Paralisado não, mas dormente, sem sensibilidade e com visão dupla, labirintite. Depois de um mês entre exames, consultas e internações, veio a confirmação do diagnóstico. Para tratar a esclerose múltipla, os medicamentos deixavam o paciente quase tão prostrado quanto a doença. Junto veio a depressão, até que Daniel descobriu o tratamento com a reposição de vitamina D. Abandonou outras drogas, passou a cuidar da alimentação. Se hidratar mais, tomar 2,5 litros de água por dia e evitar leite e derivados. Quando soube da doença, o prognóstico era de em 10 anos poder estar em uma cadeira de rodas, sem a visão, sem movimentos. 5 anos já se passaram. Hoje, Daniel tem certeza de que está longe de ficar imobilizado. Os próximos 50 anos vai dedicar a melhorar a vida de quem, como ele, carrega a esclerose múltipla. A vitamina D, por mais que ela realmente é revolucionária, a gente sente, é uma opção que vai aliviar todos os caminhos, mas também a gente tem que prestar atenção na o que nos trouxe até aqui e saber que a gente tem responsabilidade nisso também, então, mas que está tranquilo. Bem, o Dr. Cícero faz uso da vitamina D no tratamento de pacientes há mais de 10 anos. O Dr. Denis utiliza o tratamento convencional, não é, Dr. Denis? Como é o tratamento convencional? É assim, quando a gente fala em tratamento, a primeira coisa é a certificação do diagnóstico, né? Então, como ela é uma doença cujo diagnóstico é clínico, radiológico, ela nem sempre sai num exame de sangue. Além disso, tem algumas formas da doença, as formas que são exclusivamente progressivas, não respondem aos tratamentos convencionais ou tratamentos que modificam o sistema imunológico. Então, talvez 15 a 20% das pessoas não tenham realmente benefício, apenas os efeitos adversos dos medicamentos. Isso é uma decisão clínica no momento da consulta. Os medicamentos convencionais, eles são usados desde 93, 94, existem vários. Começaram com os interferons, depois o acetato de glatiramer. Hoje nós temos alguns medicamentos chamados anticorpos monoclonais e alguns até comprimidos disponíveis já em alguns países. Todos esses medicamentos, como qualquer outro, não são isentos de efeitos colaterais e nem tampouco podem ser prescritos por qualquer médico. O paciente precisa de uma orientação, tem que ter determinados controles. Alguns pacientes se dão melhor com remédio A, outros se dão melhor com medicamento B. Hoje, a gente tem evidência científica de que esses medicamentos atrasam a evolução da doença em mais de 50% das suas etapas ou tempos e são capazes de deixar o paciente livre de atividade de doença em 30% dos casos. Esses números são maiores do que eram apresentados no começo da década passada, porque a gente aprendeu que o importante é começar a tratar mais cedo. Antes a gente só tratava quem já tinha um grau de incapacidade. Obviamente o efeito é
menor quando se trata em fases mais adiantadas. E para aqueles pacientes que não respondem, nós temos tratamentos de segunda linha. Então, nós vamos aumentando a potência de influência do sistema imunológico. E aí, logo, esses não são usados de imediato num primeiro evento para quem tem formas mais brandas, para não sofrer o risco de efeitos adversos. No caso da vitamina D, doutor Cícero, por que o senhor acredita nessa forma de tratamento? Qual o principal benefício para o paciente? Então, a vitamina D é um hormônio esteroide imunorregulador que, como eu disse, bloqueia especificamente o programa anormal que leva à agressão autoimunitária. E ela age eficientemente em todos os tipos de esclerose múltipla, em todas as suas variantes, e até em outras doenças autoimunitárias, porque ela não é voltada para esta ou para aquela variante da esclerose múltipla, como doença de Devic, não. Ela tem o seu efeito completo, porque a vitamina D é um regulador do sistema imunológico e que está nos organismos vivos há 500 milhões de anos. E que toda a doença autoimunitária é provocada pelo fato de que o sistema imunológico está tão desregulado ao ponto de fazer essa reação anômala, anormal contra o próprio organismo. É muito importante e essa oportunidade que eu agradeço muito essa oportunidade do JC Debate de nos oferecer uma oportunidade de explicar isso. Há cerca de 12 anos atrás, percebendo essas publicações que mencionavam os efeitos imunorreguladores da vitamina D, nós começamos a dar 10 mil unidades de vitamina D para as pessoas portadoras de esclerose múltipla. Por que nós escolhemos essa dose? Porque é a dose que você produz por poucos minutos de exposição solar. Ela era, na época, 50 vezes maior do que a dose recomendada, mas é simplesmente uma dose fisiológica, porque é o que você produz por exposição solar. Os pacientes voltaram muito melhores. Então, com a correção da deficiência. O que é muito melhor, doutor Cícero? Quais os principais resultados? Sim, é uma coisa muito precoce no tratamento, é o desaparecimento dessa fadiga. Né? Isso é que foi mencionado aqui. Essa fadiga é uma sensação de prostração. Vou tentar lhe descrever. Como se você estivesse com febre alta, sem que a sua temperatura do seu corpo estivesse elevada. Você se sente prostrada, incapacitada de fazer mínimas atividades diárias, querendo permanecer na cama o dia inteiro. Então, esse é o primeiro sintoma que desaparece com o tratamento com doses elevadas de vitamina D. Aos poucos, à medida que nós fomos percebendo que esses pacientes eram resistentes à vitamina D, justamente por causa dessas mutações, desses polimorfismos genéticos, nós acompanhando os dados, os exames de laboratório e verificando que essas pessoas, apesar de atingirem uma dose mais alta, não tinham nenhuma repercussão laboratorial sobre o metabolismo do cálcio, que é o problema mais temível, nós fomos elevando a dose de vitamina D, até um ponto em que o cálcio urinário chegou ao limite superior do normal. Nesse momento, nós pedimos para os pacientes retirarem os laticínios da dieta, que são substâncias altamente ricas em cálcio. Esse é o principal efeito colateral, então? A vitamina D retira o cálcio da dieta, nessa dose que nós estamos usando da dieta, e traz para a corrente sanguínea. O seu organismo, então, se vê obrigado a se livrar desse excesso de cálcio e joga ele para ser eliminado pela urina, e ao passar pelos rins ele pode se depositar nos rins, provocando uma situação grave chamada de nefrocalcinose, situação essa que pode levar o indivíduo a necessitar de hemodiálise. Então, quando o cálcio chegou a um determinado nível, que seria um nível superior do normal, a retirada desses laticínios da dieta fez com que esse nível de cálcio caísse abaixo do nível que essas pessoas tinham antes de começarem a tomar a primeira dose, a dose mais inicial de vitamina D. Então, nós percebemos que nós conseguimos controlar um efeito colateral nessas pessoas através da redução do cálcio na dieta e da estimulação a que as pessoas se hidratassem tomando 2,5 litros de líquidos por dia, de tal forma que todo o cálcio que viesse a ser eliminado na urina seria diluído para não se precipitar nos rins. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Daqui a pouco nós continuamos falando dos tratamentos sobre a esclerose múltipla e o JC Debate volta já.
ainda não foi respondida. Por exemplo, no diabetes tipo 1, já está mais ou menos claro que o nível de vitamina D está baixo porque eu tenho uma doença. Como é uma pergunta que não está amplamente respondida na esclerose múltipla, é um pouco complicado eu usar doses suprafisiológicas. Então, nos pacientes que têm deficiência, eu reponho dentro do que é aceitável, por exemplo, pela Sociedade de Endocrinologia, que é ao redor de 5 a 10 mil unidades por dia no máximo, mas com um alvo sanguíneo entre 50 e 70. Mas não como única opção de tratamento? De forma alguma, não. Por quê? Porque não existem evidências científicas sólidas em estudos a longo prazo em humanos que mostrem esse benefício. Então, eu vou te dar um exemplo. Os medicamentos convencionais para chegar nas prateleiras das farmácias, por exemplo, eles passaram por anos de estudo, onde durante um período de tempo eles foram comparados ou com outras terapias ou com ausência de terapia. Fazer estudo com ausência de terapia hoje em esclerose múltipla é antiético. Então, o que se faz é comparar uma terapia convencional, já aceita, com uma segunda terapia ou colocar ambos grupos de pacientes com o mesmo tratamento e com um desses grupos acrescentar um tratamento e o outro não acrescentar esse tratamento. Esse tipo de estudo em esclerose múltipla não existe publicado. Até existem estudos em andamento, mas como isso não chegou nas revistas científicas nem em apresentação em congressos, é difícil de recomendar. A opinião do Dr. Denis é a mesma da Academia Brasileira de Neurologia, que mandou uma nota aqui para a gente, dizendo que o uso da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla é considerado experimental e que não existem evidências científicas que justifiquem o uso como única terapia no tratamento da doença. E eu gostaria que vocês comentassem a posição da Academia de Neurologia, Dr. Cícero. Excelente, isso é uma grande oportunidade de responder essa pergunta. Então, quando nós começamos a administrar vitamina D para os nossos pacientes, de forma alguma nós impomos a eles como condição que eles abandonem o tratamento tradicional. Nós deixamos isso ao livre-arbítrio deles, tá? Mas o que a gente tem visto é que muitos pacientes, por exemplo, já nos procuram tendo abandonado o tratamento tradicional por não suportar os efeitos colaterais, né? E a outra coisa que acontece é que quase todos os pacientes que nós temos tratado, eles abandonam por sua própria conta o tratamento tradicional, porque passaram a ter quase via de regra, se não acumularam já sequelas antigas antes de começar o tratamento com altas doses de vitamina D, eles passam a ter uma vida absolutamente normal. Se eles acumularam uma sequela já antiga, definitiva, com mais do que um ano de tratamento, essa sequela, via de regra, ela permanece com o paciente. Mas é decisão dele, a gente respeita que ele abandone o tratamento. Eu mesmo, se você for me dizer, hoje com a experiência de mais de 2.600 pacientes tratados, na nossa clínica que conta com 6 colegas colaboradores e que se declaram extremamente felizes pelo fato de que estão simplesmente devolvendo a centenas de pessoas uma vida normal, pessoas que estariam sendo acompanhadas segundo os protocolos tradicionais e indo acumulando sequelas a cada novo surto ou com a forma progressiva sem responder ao tratamento tradicional. Essas pessoas, nós devolvemos a essas pessoas qualidade de vida e quando a doença está no seu início, nós devolvemos a eles uma vida normal. Os pacientes recebem alta desde 2012, verificando que os pacientes voltam e continuam normal, ressonâncias não mostram novas lesões, então nós damos alta para esses pacientes com a solicitação de que eles mantenham a dose que foi ajustada e voltem para uma revisão de 2 anos, 2 anos depois ou até antes, se houver qualquer problema. Então, isso é uma questão muito, muito importante, muito importante. No Brasil, o CFM reconhece a declaração de Helsinki, né, que justamente estabeleceu normas éticas no uso de pesquisa clínica, né? E essa declaração de pesquisa, essa declaração de Helsinki, ela, no seu último parágrafo, item 37, ela trata sobre
abordagens terapêuticas não comprovadas. Tá? E ela diz assim que todo médico tem o direito de proporcionar ao seu paciente um novo tratamento, apesar de que não reconhecido, desde que esse tratamento ofereça no julgamento do médico a esperança de proporcionar o resgate da saúde e a preservação da vida. Claro que tem algumas coisas que são acrescentadas nesse parágrafo, o paciente tem que estar esclarecido em relação a essa questão de que não se trata de um tratamento que é reconhecido pelos demais médicos ou atingir um consenso, ele tem que saber disso, nós temos que explicar quais são as características, os riscos desse novo tratamento e o paciente aceita ou recusa mediante um consentimento esclarecido. É claro que esse mesmo parágrafo tem um item que acrescenta a informação de que isso só pode ser feito mediante uma revisão bibliográfica, um aconselhamento de dados publicados muito bem feito. Alguma observação, doutor Denis? Eu acho que sim. Eu acho que, como eu citei para você, o que eu comentei são os chamados estudos randomizados duplos cegos, né? Ao mesmo tempo, a medicina é dinâmica, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo coisas novas. Então, um dos tipos de estudo disponíveis que podem ser feitos são os estudos observacionais, onde os próprios pacientes são comparados antes e posteriormente a uma determinada terapia, seja pelo motivo que ela foi trocada. E uma coisa que eu, como professor e pesquisador, não posso fazer é recomendar um tratamento em que não esteja aberto para a comunidade científica. Então, quando o Dr. Cícero me comenta que ele tem 2.600 pacientes, eu acredito. Pode ser que isso seja verdade, mas enquanto isso não for amplamente debatido, ou pelo menos apresentado, seja num congresso ou numa publicação científica, os outros médicos que dependem dessas publicações para se atualizar, obviamente não vão poder prescrever o mesmo tratamento. Um exemplo que eu dou de como a medicina é dinâmica é qualquer um acima de 35 ou 40 anos lembra do Vioxx, né? Então eu posso falar isso amplamente, foi um medicamento que foi usado, foi um dos medicamentos mais prescritos no mundo e única e exclusivamente depois de 5 ou 10 anos no mercado é que os efeitos colaterais dele comecem a aparecer. E foi proibido. E foi proibido, foi retirado do mercado. Então, além de um estudo, seja observacional ou com 2 grupos de pacientes, que mostre a real eficácia, eu preciso de observação a longo prazo para saber se isso não terá efeitos colaterais. Alguns dos medicamentos que a gente usa têm efeitos colaterais 5 ou 10 anos depois. Então, não só como a eficácia, mas como a ausência de malefício ou efeito colateral, as publicações científicas no tema são importantes. Nosso tempo está acabando, eu acho importante responder aqui a pergunta da Renata. Na opinião dos doutores, a cura está próxima de se conseguir um medicamento ou um processo que cure a esclerose múltipla? Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Dr. Denis, porque ele é um dos poucos neurologistas que eu conheço que usa 10.000 unidades de vitamina D, que é a única dose capaz de deixar todos os pacientes fora de uma deficiência, e a correção da deficiência é uma obrigação ética de qualquer médico. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, nós não podemos falar de cura, porque nós damos alta para os pacientes, eles têm que manter, por enquanto, a dose de vitamina D que foi preconizada. Mas eu acho que nós estamos muito próximos disso. Agora, uma coisa muito importante. Nós estamos aqui debatendo uma coisa que é chamada de medicina baseada em evidência. Tá? Então, foi um movimento dentro da prática médica que já tem décadas de existência. E essa medicina baseada em evidência sempre, mas sempre, desde os seus primórdios, sempre reconheceu que quando você tem um efeito dramático entre um tratamento tradicional e esse tratamento tradicional mais um novo tratamento, tal como, por exemplo, o tratamento de pneumonia com penicilina, a mortalidade simplesmente acaba. Nessa situação, você não pode fazer estudos controlados por placebo. Infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto rende. Nós temos que encerrar, Sem doutor, problema. infelizmente. Muito obrigada por todas essas informações. Obrigado.
JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Nós voltamos amanhã às 1h30 da tarde. Vamos falar sobre o tatu bola, animal que inspirou a criação do mascote da Copa do Mundo. Boa tarde para você. Até amanhã.